do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 8 desse primeiro trimestre da CPAD em 2023. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e o poder de Deus. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre o avivamento espiritual no mundo. E eu espero muito que através dessa palavra você possa ser edificado em nome do Senhor Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu comentário, teu likezinho, diga de onde você está me assistindo, a igreja que você congrega. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa no nosso canal Janderson Nascimento. Você pode ter acesso a esse material no link na descrição, acessando também o nosso canal. É muito prático, onde você pode conhecer todas as nossas videoaulas também. Você que é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, organizar o teu material, eu tenho tudo isso organizado para você através do Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra então o nosso PowerPoint que nós preparamos para você utilizar e dinamizar as tuas aulas. Encontra também o esboço da aula que eu preparo com os versículos a mais, argumentos a mais, que podem te ajudar a trazer uma aula dinâmica na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Quem se torna assinante do Facilita EBD, a nossa assinatura ela é trimestral, tem o benefício de receber alguns bônus, como por exemplo, o nosso workshop de pregação, treinamento para professores da escola bíblica. Também você tem condições de receber o nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que vale muito a pena para quem se torna assinante do Facilita EBD. Eu espero que Deus te abençoe. As nossas propostas estão na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para poder analisar. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos adultos. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras e o quebrantamento e o poder de Deus. Vamos analisar hoje, na lição de número 8, o tema Avivamento espiritual no mundo. E eu espero muito que através dessa palavra você possa ser edificado em nome do Senhor Jesus. Para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você. A primeira delas é o texto áureo. Faça a leitura do texto áureo que se encontra em Ezequiel, capítulo 47, versículo 5. Apresenta também a verdade prática. É importante você fazer isso junto com os teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra hoje em alguns endereços. O primeiro endereço está em Ezequiel, capítulo 37, versículos 7 ao 10. E o segundo está em Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 ao 5 e depois versículo 9. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, sempre ao meio-dia. Mas toda segunda-feira é o encontro marcado da classe dos adultos, onde você encontra as nossas videoaulas com antecedência para você fazer as tuas anotações, organizar o teu material e preparar uma aula de excelência para edificar vidas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Então, toda segunda eu te aguardo por aqui, para a glória de Deus. Na lição de hoje, como proposta do pastor Elinaldo Renovato, nós vamos estar estudando sobre esse avivamento espiritual no mundo. E a partir de hoje, nós vamos então pincelar especialmente a história do movimento pentecostal. Esse movimento pentecostal que traz um impacto tremendo a partir do século XX, que transforma essa visão religiosa no mundo.
É claro que hoje, como Assembleia de Deus, nós somos frutos desse movimento pentecostal. Então, na lição de hoje, nós vamos observar esse nascedouro do movimento pentecostal, a história do movimento pentecostal no Brasil, mas também na aula que vem nós vamos estudar de forma profunda também a história do pentecostalismo brasileiro, a experiência dos missionários suecos que chegaram à nação trazendo uma mensagem de avivamento. É importante nós observarmos que essa história do movimento pentecostal no Brasil traz também uma relevância muito grande para o nosso crescimento espiritual em Jesus. É importante você recordar o que acontece em 1909, na Conferência de Igrejas Batistas em Chicago, onde os dois jovens, Gunnar Wingre e o Daniel Berg, também se envolvem com essa mensagem pentecostal. Eles têm impacto da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, através de um avivamento em seu coração. Eles que eram batistas lá em Chicago, então recebem uma promessa de Deus. Eles são chamados pelo Senhor de forma espiritual, de forma poderosa, através de uma profecia, para ir então realizar a missão de Deus em um local chamado Pará. A história do pentecostalismo brasileiro, especialmente das raízes da Assembleia de Deus no Brasil, conta especialmente que ambos procuram, então, naquela época, onde ficava essa localidade Pará. Eles vão para o Google da época. Qual era o Google da época? O Google da época era a biblioteca. Eles vão, então, para a biblioteca, procuram nos mapas e encontram Pará no Brasil. E é importante nós observarmos que eles obedecem, então, à vontade do Senhor. A partir desse avivamento que eles experimentam, que é o batismo com o Espírito Santo, então, revestidos de poder, eles vêm especialmente para o estado brasileiro, o Pará, se estabelecem em Belém. Eles rumam especialmente para esse país com o objetivo de trazer uma mensagem pentecostal. Detalhe, eles vêm sem recursos, sem apoio de junta missionária, vêm apenas com uma oferta que receberam de $90, e eles rumam então para o Brasil com o objetivo de obedecer à vontade do Senhor. Por que eu estou contando isso para você? Para você observar que esse avivamento no mundo também é fruto especialmente dessa proposta da ação do Espírito Santo. E o avivamento que acontece no Brasil é um avivamento histórico também que vale a pena ser pincelado em sala de aula. Eles chegam no Brasil, especialmente em 1910, no dia 5 de novembro. Eles vêm embarcados no navio chamado Clemente, desembarcam em Belém do Pará, sem junta missionária, sem conhecer a língua nativa do Brasil, que é o português. Eles vêm, então, com o objetivo de obedecer à vontade do Senhor. Na viagem dos Estados Unidos para cá, eles trazem a mensagem do Senhor, eles pregam a mensagem de Cristo, onde vidas então aceitam a Jesus, confirmando então o objetivo dessa obra avivalista no país. Você vai perceber especialmente que naquela época, em Belém do Pará, já que se a gente para observar esse sentido sociológico no Brasil naquela época, em 1910, Belém do Pará era como se fosse a moderna São Paulo de hoje. Naquela época já tinha praticamente cerca de 250 mil habitantes. Em Belém do Pará, a indústria da borracha era muito forte. Também você vai perceber que o comércio naquela região também era muito atrativo. Então, muitas pessoas do próprio país, de diversos estados, rumaram então para Belém do Pará. Estrategicamente, por divina obra do Espírito Santo, Deus então traz os dois para Belém do Pará. E em Belém do Pará, a mensagem pentecostal é anunciada. Quando eles chegam no Brasil, sem saber a língua portuguesa, eles então encontram um apoio em uma igreja batista. Eles recebem então o apoio dessa igreja. Eles então começam a trazer essa mensagem pentecostal com o objetivo de trazer a palavra de Cristo. Vidas são batizadas com o Espírito Santo. E em 1911, de forma espiritual e poderosa, no dia 8 de junho, na rua Siqueira Mendes, número 67, na residência da irmã Celina de Albuquerque, ela que foi a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo
aqui no Brasil é estabelecida então essa promessa do avivamento pentecostal e essa mensagem então passa a ser compartilhada no país. Nós também vamos perceber que a partir daquele momento eles se desvinculam então da Igreja Batista e estabelecem agora o primeiro nome da Assembleia de Deus no Brasil, que se chamava Missão de Fé Apostólica. Por quê? A igreja em Chicago, que eles receberam então essa mensagem pentecostal, traz essa influência sobre ele. Essa influência de missão de fé apostólica vem então de Charles Fox Parham. Então você vai perceber que o Charles Fox Parham, que é o primeiro avivalista que surge no século XX, trazendo essa mensagem com o batismo com o Espírito Santo, traz uma influência sobre a nossa mensagem pentecostal também. Essa mensagem pentecostal é compartilhada no Brasil, o avivamento se espalha e a gente vai estar estudando tanto nessa lição como na próxima, com profundidade, como aconteceu então essa história do avivamento no país, no Brasil. Hoje eu vou tentar olhar com você sobre esse movimento histórico do avivamento pentecostal. Eu vou navegar com você hoje um pouquinho sobre a história do Charles Fox Parham. Vamos trabalhar um pouquinho com William Seymour. Vamos também tentar entender sobre essa visão do avivamento pentecostal desde o século XX para cá. Na aula que vem nós vamos aprofundar sobre o pentecostalismo no Brasil. Mas tudo isso vai trazer crescimento para a gente, para que a gente possa então entender a mensagem pentecostal. E eu espero muito ajudar você. Se você está chegando por aqui e Deus já está falando com você, trazendo clareza sobre esses eventos históricos, comenta aí. Vamos então para o nosso primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto: o avivamento no tempo de Ezequiel. É importante você observar essa ligação que o pastor Elinaldo Renovato faz sobre esse avivamento de Ezequiel, sinalizando o avivamento também pentecostal no mundo. Leia uma passagem bíblica que se localiza hoje em Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e 2, e avance então para o primeiro subtópico, que trata sobre a calamidade e a restauração de Israel. Lembra que hoje nós vamos fazer esse link com a história do avivamento de Ezequiel, com a história do avivamento pentecostal no mundo. Lembra disso, tá? E eu espero muito que Deus ajude você nessa ministração para a glória de Deus. Quando nós estudamos sobre a história do profeta Ezequiel, especialmente o livro do profeta Ezequiel, como estudamos no trimestre passado, nós vamos perceber no histórico bíblico que o profeta Ezequiel estava vivendo um período do cativeiro babilônico. Também vamos lembrar e recordar aos nossos alunos que participaram da IBD no trimestre passado que a calamidade espiritual de Israel era terrível. Você percebe que o profeta Ezequiel é um dos cativos que traz uma mensagem agora, através da ação do Espírito Santo, em demonstrar que Jerusalém seria destruída. Seria destruída por quê? Por causa da corrupção, da contaminação ao templo, dessa vida espiritual agora que anda pelo caminho da idolatria. E os judeus pensavam consigo que não seria destruída porque o templo estava em Jerusalém, e Jerusalém era a cidade santa. Só que o Ezequiel traz uma mensagem diante daquela calamidade espiritual, onde Deus havia lhe mostrado de forma poderosa o que ia acontecer. Se você analisar o capítulo 1 inteiro de Ezequiel até o capítulo 3, você vai perceber que no capítulo 1 e 2, Ezequiel tem uma visão da glória de Deus, a tal ponto que Ezequiel fica assustado com o tamanho da glória de Deus. No capítulo 3, nós temos a informação que o profeta Ezequiel, depois de ver aquela visão gloriosa do Senhor, ele ficou 7 dias sem dar uma palavra, sem se manifestar, pelo tamanho do assombro que ele teve com a glória de Deus. Depois disso, ele então, em sua casa, junto aos cativos na Babilônia, ele então recebe uma mensagem do Senhor, que ele só poderia trazer uma palavra, abrir a sua boca quando Deus mandasse ele abrir a boca. Que ele só poderia trazer uma mensagem quando Deus lhe mandasse dar uma mensagem. Então, em todo o tempo, Ezequiel só abre a boca para trazer a mensagem de Deus. Isso é estranho naquele período
histórico em si, porque o povo saía no dia a dia para conversar em comunidade. Ezequiel ficava o tempo inteiro dentro da sua casa, aguardando a ordem de Deus, e ele só saía na porta da sua casa, junto aos cativos, para trazer uma mensagem de Deus. A mensagem de Ezequiel é uma mensagem lúdica. O que é uma mensagem lúdica? É uma mensagem que traz símbolos. Por exemplo, o Ezequiel, a partir do capítulo 4, ele tem uma visão de Deus, uma revelação do Senhor, para ele construir na frente da sua casa uma espécie de maquete com tijolos e descrever que aquilo ali era Jerusalém e derrubar aquela maquete. E profetizar que da mesma maneira ia acontecer em Jerusalém, e aconteceu. O Ezequiel compra cordas novas. Em outro momento, Deus manda ele se amarrar inteiro. Ele se amarra, deita no chão e profetiza deitado no chão que o povo que estava em Jerusalém seria trazido para a Babilônia, arrastado nesse processo do cativeiro. Ezequiel tem visões e ele começa também a descrever essa tarefa poderosa da mensagem de Deus. E em todo o tempo ele fala sobre a destruição de Jerusalém, mas ele também traz uma mensagem de restauração e avivamento para aquele período histórico também. De acordo com Warren Wiersbe, a história de Ezequiel se dá então de forma clara. Ele tem 3 missões. Qual a primeira missão e primeira tarefa que Ezequiel tem na sua profecia, já que ele é um profeta do avivamento? É convocar aqueles que estavam no exílio sobre a queda de Jerusalém e demonstrar que Deus traria então um avivamento. Observe o capítulo 33 de Ezequiel, versículo 21. Você vai perceber também que ele também traz uma mensagem profética sobre as nações inimigas de Israel. Deus iria entrar em juízo contra aqueles que se aproveitaram de Israel, especialmente de Judá, nesse período do cativeiro. Ele também tem a terceira tarefa de trazer mensagem de salvação para o cativo, ou seja, aqueles que estavam no cativeiro na Babilônia ouvem a mensagem de avivamento de Ezequiel e entendem que Deus iria restaurar a nação, iria então trazer um verdadeiro avivamento. O Ralph Klein, que traz um texto extraordinário sobre o período histórico do cativeiro, trazendo uma análise então sobre o livro de Lamentações, que foi escrito pelo profeta Jeremias. No livro de Lamentações ele traz o contexto que traz a ideia de Ezequiel. Por exemplo, ele vai dizer lá em Lamentações que o texto revela para a gente que o juízo de Deus seria apresentado para Jerusalém em forma da Babilônia. Lamentações capítulo 1, versículo 5. Ele também descreve no capítulo 3 que Deus, então, ele iria entrar em juízo e destruir a cidade de forma poderosa. Lamentações capítulo 3, versículo 2. Lamentações 3, 44, Deus chega a dizer, através de Jeremias, confirmando com Ezequiel, que ele não ia ouvir mais as orações daquele povo corrupto que estava em Judá. Observe a calamidade espiritual ali, essa fraqueza espiritual. E aí nós vamos perceber nesse contexto histórico, especialmente, que tanto o profeta Ezequiel como o profeta Jeremias estão interligados para poder trazer uma análise histórica sobre o cativeiro babilônico. O profeta Jeremias, ele convoca o povo ao arrependimento, mas o povo não se arrepende. O profeta Jeremias avisou que o templo seria destruído, o povo não acreditou. Chega o Ezequiel lá na Babilônia, dizendo que também ia acontecer e o povo não creu. E você percebe que ambos trazem uma mensagem de restauração. Você vai perceber que o profeta Jeremias também demonstra que esse cativeiro babilônico seria então um mover do Senhor para uma restauração espiritual e para o pavimentar de um avivamento. À luz da Escritura também nós vamos perceber que o profeta Jeremias também descreve que o templo e a cidade não salvaria os cativos, porque tinha pessoas que pensavam que o templo é sagrado, que a cidade é sagrada, então vou me apegar a objetos sagrados e Deus não vai tocar em mim, ou seja, eu não vou ser vítima desse juízo que está chegando por aí. E não é bem assim. Deus disse através de Ezequiel e também de Jeremias que o templo estava profanado,
Capítulo 8 de Ezequiel, Ezequiel tem uma visão sobre o templo profanado e ele demonstra por que esse templo seria então destruído. Então você vai perceber que tanto os profetas Ezequiel e Jeremias trazem uma perspectiva histórica da necessidade de um avivamento sobre a nação de Judá, especialmente de Israel, que está nesse início do processo do cativeiro. Você percebe também que o próprio profeta Jeremias diz que quem poderia salvar Jerusalém, especialmente o povo de Judá, seria o Senhor. E isso aponta, então, para a necessidade de buscar a Deus. Pega isso e vamos tentar aplicar agora no nosso dia a dia. No nosso período, nós sabemos que a nossa geração precisa de um verdadeiro avivamento. E esse avivamento é sinalizado agora com o quebrantamento espiritual. Então, se nós não nos quebrantarmos, se nós não orarmos por avivamento, não vai acontecer. E é necessário, então, buscarmos esse verdadeiro avivamento. Deus quer levantar profetas, como levantou Ezequiel e Jeremias, para trazer uma mensagem profética para o nosso dia a dia, apontando que a presença do Senhor é real e que nós não podemos profanar as coisas sagradas de Deus. E devemos, então, ter uma vida espiritual com o Senhor. Observe essa geração. Nós estamos em meio a um período em que as pessoas querem ser evangélicas por fama, por bem-estar, porque é legal. E ser evangélico, ser crente, servo de Jesus, não é isso. Ser crente, servo de Jesus, serva de Jesus é ter compromisso com Deus, é ter uma vida quebrantada, é se arrepender dos seus pecados, é ter uma vida nova e transformada para a glória de Cristo. Esse é o verdadeiro avivamento. Se eu estou te ajudando até aqui, se essa palavra está edificando você, e você, é claro, vai utilizar muito desses argumentos na tua aula, por favor, comenta aí de onde você está me assistindo, coloca o nome da tua cidade, da tua igreja, eu quero te conhecer. O segundo subtópico trata então sobre o Vale de Ossos Secos. O pastor Elinaldo Renovato também pincela descrevendo a respeito desse contexto histórico que havia então uma promessa de reavivamento diante de todo esse cenário de crise espiritual em Jerusalém, em Judá, para o povo de Israel. O Warren Wiersbe, ele traz uma perspectiva histórica em seu comentário de forma clara que o ministério do profeta Ezequiel é um ministério sensacional. Quando você lê o texto bíblico em Ezequiel 3,14, Ezequiel ele traz uma mensagem para os cativos que estavam desanimados no período babilônico. E aí você vai perceber, especialmente nesse contexto histórico também, que o Senhor levou Ezequiel em espírito lá no capítulo 8, versículo 3, para Jerusalém, mostrou para ele o que ia acontecer com o templo, porque o templo estava profanado. Ele também demonstrou, especialmente, que o povo se espalharia entre as nações, mas quando nós lemos agora Ezequiel capítulo 37, nós vamos ver o Zeca trazendo então uma perspectiva extraordinária, onde Deus mostra para ele, de forma clara, esse vale de ossos secos, ossos sequíssimos, esbranqueados, queimados pelo sol. Você vai perceber isso. E você percebe então essa demonstração onde Ezequiel entende que aqueles ossos foram então um exército que foi aniquilado. Ezequiel 37:9 descreve isso para a gente. Possivelmente um exército judeu. Ezequiel 37:10 também descreve isso. Então Ezequiel entende que aqueles ossos representam a nação de Israel. Detalhe, a nação se espalha entre o mundo. E o que Ezequiel vê? Vê uma oportunidade de avivamento que Deus mostra para ele. E Deus então demonstra especialmente que com aquela restauração daquele exército, de cada osso voltar para o seu lugar, ter carne e depois ter vida, é uma demonstração da restauração agora do povo de Jerusalém. Isso quer dizer um verdadeiro avivamento. Isso aponta então para uma restauração, um renovo. Jeremias capítulo 34, versículo 20 também descreve que Deus então traria um avivamento sobre Jerusalém. O Ezequiel ele tem essa visão dos ossos secos. Ele levanta uma pergunta extraordinária que é famosa, aonde Deus então pergunta a ele, ele também descreve a sua vontade, o seu pensamento sobre aquilo. Deus pergunta para Ezequiel se aqueles ossos poderiam viver, que representa então Jerusalém, o povo de Israel.
Ezequiel então pergunta: Senhor, somente o Senhor sabe, somente o Senhor pode fazer. Ele traz essa afirmação também. E nós vamos perceber, à luz das Escrituras, que Deus então traz um avivamento, ordenando Ezequiel profetizar sobre aquele vale na sua visão. O Varrey Epstein também descreve que o Ezequiel ele profetiza, e quando ele profetiza, cada osso volta para o seu lugar. Um símbolo nós temos aqui. Nós precisamos compreender o que aconteceu na diáspora nesse período histórico. Quando Jerusalém é tomada, você percebe que muitas pessoas fogem e se espalham entre as nações. Antes de Jerusalém ser tomada, aconteceu o cativeiro que nós chamamos do cativeiro assírio, com o povo de Israel que estava dividido em 722 a.C. Muitas pessoas também fugiram e se espalharam entre as nações. E esses ossos são um símbolo, então, dessas pessoas que estão espalhadas entre os mundos. Deus, então, traz uma profecia, traz uma visão para Ezequiel, apontando através dessa visão, de forma clara, que Deus, então, ia trazer de volta aquele povo que estava espalhado e ia trazer cada um ao seu lugar. É a mesma situação que acontece com os ossos. Deus, então, traz a explicação para Ezequiel e nessa explicação, Deus, então, demonstra um verdadeiro avivamento. É claro que todo esse espalhar e toda essa crise espiritual de Jerusalém, de Israel, é crise que é fruto do pecado. Então, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos atrapalha, o pecado ele nos distancia do Senhor, mas mesmo assim, Deus, em sua infinita graça, bondade, decide então nos restaurar a sua presença. Então, através dessa visão, o Ezequiel então entende essa restauração espiritual de um verdadeiro avivamento para a restauração do povo, como nós já explicamos para você. Você pode ler Ezequiel capítulo 37, versículo 14, que diz assim, ó: Eu porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, disse isto, e eu, Senhor, fiz isso. Olha que coisa linda. O avivamento é poder de Deus, é ação de Deus. E Deus estava dizendo através de Ezequiel que ele ia restaurar aquele povo que precisava de avivamento. Pega isso e vamos olhar agora para um marco histórico. A partir do século XX, é claro que existem diversos outros avivamentos, ondas de avivamentos que nós já citamos para você na lição de número 1, desde a Reforma Protestante até aqui, mas a partir do século XX se inicia então um grande avivamento, um grande despertar no mundo através do movimento pentecostal. Dentro do movimento pentecostal, você vai encontrar aqui no Brasil, só no Brasil, diversas ondas e avivamentos pentecostais, onde nós vemos marcos históricos do levantar de Deus, da direção de Deus, do direcionamento para poder guiar vidas. E eu espero muito que através dessa lição você possa ter clareza sobre essa visão do avivamento espiritual do mundo, que esse avivamento para nós, ele parte desde os dias da era apostólica, desde os dias da igreja primitiva, e os dons espirituais para a gente são reais e são para o nosso período também. Avançando, o terceiro subtópico trata, então, agora sobre outra visão que Ezequiel tem, que é o rio das águas purificadoras, que está no capítulo 47 do livro de Ezequiel. De acordo com o pastor Elinaldo Renovato, analisando agora o capítulo 47 de Ezequiel, que nós estudamos no trimestre passado, ele percebe e descreve que esse avivamento nos dias de Ezequiel aponta então para a chegada do Messias. As águas purificadoras e a restauração apontam então para a chegada do Messias e o reino vindouro do Messias de forma então escatológica no período milenar. O Russell Champlin, comentando sobre o capítulo 47 do profeta Ezequiel, ele descreve que esse capítulo ele se divide então em 3 seções. Vamos descrever para você. Primeiro ele vai apresentar o rio sagrado, capítulo 47, versículo 1 ao 12, que é o rio das águas purificadoras. Ele vai apresentar agora as fronteiras também da nova terra. Isso está em Ezequiel 47, do 13 ao 20. Ele também vai demonstrar agora a posição dos prosélitos nesse Israel restaurado em Ezequiel 47, versículos 21 ao 33. Esse rio sagrado das águas purificadoras tem a sua nascente no altar de Deus.
Na visão que Ezequiel tem, esse altar ficava no Santo dos Santos, aonde se localizava a Arca do Senhor. Só que na visão, Ezequiel não vê a Arca do Senhor. Só que o Warren Wiersbe traz uma perspectiva extraordinária aqui, que eu achei muito legal também, que no local da arca, possivelmente Ezequiel tem a visão, então, do trono de Deus, da glória de Deus. E então, as águas purificadoras têm a sua nascente, especialmente na presença de Deus, na direção do Senhor. Você vai perceber que esse fluxo das águas toma, então, o templo, enche o templo de forma extraordinária. Ezequiel é colocado no meio do templo. Um anjo do Senhor vem e mede as águas estão batendo nos tornozelos de Ezequiel. Essas águas purificadoras representam então a presença do Espírito Santo de Deus. Depois Ezequiel tem outra experiência extraordinária, onde as águas são medidas mais uma vez e batem nos joelhos de Ezequiel, depois nos lombos. Ezequiel já não consegue mais caminhar. Essas águas batem, então, nos seus ombros e ele, então, tem que agora nadar nessas águas. Essas águas transbordam o templo, olha que coisa linda, vão em direção ao Mar Morto. Esse mar, que é o mar salgado, que não tem vida hoje, é tocado por essas águas espirituais e ele é restaurado e passa a ter vida. Tudo isso representa a presença do Espírito Santo de Deus. Quando você lê o texto bíblico, você percebe que o fluxo dessas águas é tão poderosa que simboliza a presença do Espírito Santo em um avivamento espiritual pelo mundo, que onde essas águas passam, na descrição de Ezequiel, há vida. Árvores se levantam e essas árvores, a paisagem muda e essas árvores têm o poder, então, de forma clara, de produzir vida e, ao mesmo tempo, essas árvores, com as suas folhas, trazem então saúde para aqueles que se alimentam delas. Então, toda essa visão de Ezequiel apontam para um grande avivamento, um grande despertar. Esse grande despertar, no nosso entendimento bíblico, aponta para a escatologia, para o período histórico no milênio, mas também aponta para essa visão do despertar espiritual no movimento pentecostal, esse avivamento que acontece então no mundo, que nós somos frutos. E nós acreditamos, então, nesse avivamento que é genuíno, um avivamento que é bíblico, que tem dons espirituais. Não é barulheira, mas na realidade tem fruto, tem graça de Deus e, claro, tem santificação. E na verdadeira santificação, há sim um verdadeiro barulho de glória, de aleluia, de exaltação, há uma ordem e adoração no culto. E isso é específico e faz parte, então, das nossas raízes. Avançando, vamos então para o segundo ponto. Eu espero muito estar ajudando você. Você já percebeu que a aula de hoje tem muita profundidade bíblica. O segundo ponto trata então sobre o seguinte argumento: os grandes avivamentos no mundo. Leia uma passagem que está em Isaías agora, capítulo 44, versículo 3, com os teus alunos. E o primeiro subtópico trata sobre os avivamentos agora na Europa. Observe, eu estou pincelando para você todos esses avivamentos nesse processo histórico. Então, essa aula de hoje é bem histórica e você precisa fazer as suas anotações para levar isso em sala de aula, também para trazer clareza para os teus alunos sobre a nossa visão do movimento pentecostal. O pastor Elinaldo Renovato aponta que houve períodos na história em que o povo da Europa estava com o mesmo movimento espiritual do povo de Israel, ou seja, nessas mesmas condições. E nós vamos perceber que aconteceram então verdadeiros avivamentos na Europa que trazem especialmente uma perspectiva extraordinária. Nós temos o exemplo do avivamento do país de Gales, nós temos avivamentos sendo demonstrados então não somente na Europa, mas também alcançando agora os próprios Estados Unidos, como também Minnesota, Carolina do Norte e o Texas. Então você vai perceber que o avivamento ele se expande em todo o mundo. E hoje, em sala de aula, nesse subtópico, nós vamos parar para analisar esses avivamentos. O primeiro avivamento que nós vamos analisar, que é proposta da lição, é o avivamento na Alemanha. Você vai perceber que esse avivamento na Alemanha, de acordo com o pastor Elinaldo Renovato, ele tem o seu início a partir dessa perspectiva histórica, então,
do próprio movimento da Reforma. Mas também, além do movimento da Reforma, nós vamos perceber que por volta de 722 depois de Cristo, nós vamos perceber que o conde Zinzendorf, ele liderou os morávios com fervor missionário, então espalhando a mensagem missionária na Europa, chegando então até a América. Em 1722, Zinzendorf deu abrigo então a essa propriedade chamada Cabana do Senhor, onde ele agregou ali mais de 300 pessoas que estavam sendo perseguidas na Morávia. E aí nós vamos perceber que a partir dessa perspectiva, ele traz uma perspectiva histórica também de um avivamento bíblico ali, da busca da presença do Senhor, desse voltar o olhar agora para a sã doutrina. O avivamento ele também está entrelaçado com a leitura bíblica, com essa visão histórica, então, de buscar a presença do Senhor pela palavra. Nós vamos perceber que esse avivamento ele traz um grande fruto missionário, e esse avivamento ele então traz uma visão sobre esse crescimento da igreja morávia. E aqui nós vamos perceber que essa busca pelos morávios, tanto de obedecer o Senhor na missão, mas ao mesmo tempo de obedecer ao Senhor na leitura bíblica, na busca pela leitura da palavra, a leitura que era escassa naquele período, também é um movimento de avivamento espiritual conduzido pelo Espírito Santo. Outro avivamento que nós vamos observar na própria lição é descrito então como um avivamento que acontece agora na Inglaterra. De acordo com o pastor Elinaldo Renovato, esse avivamento na Inglaterra ele acontece agora por volta de 740 depois de Cristo. E quem é que aparece aqui como um dos expoentes desses avivamentos? O Charles Wesley, o John Wesley, esses irmãos que trazem uma perspectiva tremenda sobre a busca do Senhor e uma vida agora consagrada em santificação para Deus. Nós também vamos ver nesse período histórico sendo levantado como antecedentes, como pessoas que apontam para o caminho agora do avivamento. O George Whitefield, que traz essa perspectiva, então, de atuar nesse grande avivamento missionário. Então, esse avivamento está interligado a essa unção do Espírito de ganhar almas para Jesus, de levar as pessoas a Cristo, fora do formalismo religioso propagado pela Igreja Católica. Então, você vai perceber que esse avivamento agora ele está entrelaçado, como você viu nos moráveis, na ideia da missão, na ideia da palavra, mas agora nessa perspectiva da Inglaterra, você já vê um avivamento entrelaçado com essa busca de ganhar vidas para Jesus, de uma vida de santificação. O Israel de Araújo ele chega a citar de forma clara que o avivamento, desde a Reforma Protestante, lá no século XVI, é um avivamento que produz um grande crescimento histórico. E o Israel também comenta que esse avivamento ele se dá em diversas fases. Ele chega a citar 6 fases. Eu citei isso para vocês na primeira lição, mas agora eu estou recordando, tá? Primeiro, ele destaca o primeiro grande despertamento espiritual, que também é avivamento. Esse grande avivamento espiritual, esse grande despertamento, de forma histórica, ele acontece em 1722, na América do Norte, e ele levanta, então, agora, diversos expoentes, diversos homens de Deus, como, por exemplo, George Tenet, Jonathan Edwards, George Whitefield. Você vai ver o John Wesley sendo levantado por Deus nesse grande avivamento. E nesses despertamentos espirituais você vê essa busca pela santificação, a busca pela palavra de Deus. Então isso também é um despertamento espiritual, isso também é um avivamento. O segundo grande despertamento histórico ele vai acontecer por volta do ano de 1800, e esse despertamento se enquadra agora nesse levantar e no despertar agora dos batistas, no despertar agora dos metodistas, que trazem agora uma visão, como grupos maiores na América do Norte, de trazer um grande despertar de santificação para Deus. Quem é que aparece como expoente aqui como exemplo? O próprio Charles Finney, que é um grande expoente, um grande avivalista nesse período histórico aqui também. Outro despertamento que vai acontecer, ele é conhecido historicamente falando como Renascimento. Ele acontece por volta de 1830 na América do Norte, e ele tem o objetivo agora
de levar missões para outros países, ao exemplo da própria Índia. Então você vê pessoas se despertando então para poder agir diante das missões. Outro avivamento, e esse é o quarto, nós chamamos então ele de terceiro grande avivamento, mas historicamente ele é o quarto grande avivamento. Esse despertamento espiritual ele vai acontecer a partir de 1857 na América do Norte, e ele se espalha pelo mundo e chega até a Austrália. Quem são os expoentes dessa época? Quem são os servos de Deus levantados nesse período de avivamento? O Dwight Little Moody, ele é muito conhecido hoje em dia, no nosso dia a dia. Também você encontra o William Carey, que traz uma perspectiva também de avivamento. Também surge aqui o Charles Spurgeon, também é muito conhecido agora como um grande avivalista. Também nós encontramos o Hudson Taylor, que leva missões até para a China. Isso também é fruto de avivamento. Observe, há um processo histórico aqui. Há uma visão da ação de Deus em toda a história, um grande despertamento. O quinto grande despertamento espiritual é chamado de novo reavivamento, ou então novo renascimento. Ele acontece por volta de 1880 até 1903. Nesse despertamento, você vai ver aí muitas características do despertamento anterior sendo pautadas nesse despertamento. O que ele vai defender? Ele vai defender, por exemplo, essa vida de santificação, abraçar as missões, amar a palavra de Deus, não ter um contato com o mundo, com o pecado, mas ter uma vida consagrada para o Senhor. E o sexto grande avivamento, como eu estou dizendo para você, ele é conhecido agora como os avivamentos pentecostais. E ele acontece no início do século XX, em 1900. Nesse grande despertamento, você vai encontrar agora diversas ondas pentecostais que surgem, tanto no próprios Estados Unidos, como também impactam a Europa, impactam também o Brasil, mas são despertamentos que trazem um crescimento espiritual. Então, nesse sentido, nós vemos aqui um crescimento do despertar espiritual. O pastor Elinaldo Renovato também apresenta o avivamento no país de Gales. O avivamento no país de Gales, que faz parte aí da Grã-Bretanha, ele acontece no início do século XX, em 1904 para 1905, como fruto também desse avivamento pentecostal. Esse avivamento no país de Gales, ele impacta então o Reino Unido, e aí nós vamos perceber que no início do século XX, esse grande avivamento agora, ele é trabalhado em pregações avivalistas, ele é trabalhado agora numa vida de santificação, na vida de transformação, que traz agora um avivamento para impactar a própria nação, para essa nação agora se envolver de forma espiritual quebrantada diante do Senhor. Por isso ele é chamado de avivamento do país de Gales. E também nós vamos perceber que esse avivamento traz frutos também para o nosso dia a dia. Então, aqui eu só pincelei com você diversos pontos históricos de avivamentos que aconteceram em todo o mundo. Se você somar da Reforma Protestante aqui, você vai ver diversas ondas de avivamento. Se você pegar da Reforma Protestante até os dias bíblicos, você também vai encontrar. Então é fundamental você defender a nossa teologia histórica pentecostal, que traz essa visão avivalística também. É claro que isso é muito profundo, tem diversos leques, diversas aberturas, onde você pode aproveitar. O segundo subtópico agora vai trazer os avivamentos nos Estados Unidos. Segundo o pastor Elinaldo Renovato, houve grandes avivamentos na nação americana. Se você não sabe, o pentecostalismo hoje abarca cerca de 25% da população mundial. E o pentecostalismo, então, ele traz especialmente uma interpretação bíblica simples. É o que está no texto. Nós acreditamos especialmente que se está na Bíblia que os dons espirituais são vivos e eficazes, nós cremos para o nosso dia a dia também. É claro que essa interpretação hermenêutica também traz a visão especialmente desse crescimento espiritual da própria igreja. É claro também que quando nós olhamos para a nação americana, nós percebemos também um grande crescimento do Estado Islâmico. Mas é fundamental nós observarmos sobre a própria visão das Escrituras que o pentecostalismo traz essa perspectiva de missão para alcançar outros povos, de anunciar a verdadeira mensagem bíblica que leva as pessoas a Cristo. A nível mundial, nós vamos perceber, especialmente analisando o contexto histórico do pentecostalismo, a partir de 1900
que é o início do século XX, você percebe um expoente, uma pessoa surgindo aqui historicamente, trazendo uma mensagem pentecostal com o foco, o batismo em línguas espirituais, como está escrito na Bíblia, que é o Charles Fox Parham. O Parham, ele traz essa perspectiva de trazer essa visão sobre a cura divina, sobre o envolvimento da igreja agora, trazendo essa perspectiva para alcançar os pobres, os necessitados, levando então essas pessoas através do evangelho ao alcance do caminho da santificação. Você percebe ele trazendo uma mensagem também sobre essa evidência física do batismo das línguas espirituais. O Parham é que traz essa perspectiva a partir do século XX. Ele também traz essa visão da interpretação do livro de Atos e descreve que o que está escrito em Atos, a experiência que a igreja teve naquela época, também pode ser experimentada hoje. O falar em línguas, então, é totalmente diferente dessa perspectiva que as pessoas podem pensar que pode ser aprendido. Não, falar em línguas para Parham é um falar concedido pelo Senhor, é dado por Deus, e ele é um fenômeno extraordinário pela própria ação miraculosa do Senhor. Então essa mensagem de Parham, ela se espalha nos Estados Unidos, e ela se espalha também com essa ideia de santificação que já vinha sendo propagada através dos avivamentos. Então, para receber o batismo, tinha que se santificar, buscar da presença do Senhor. Você vai perceber, especialmente, que essa perspectiva é extraordinária. O Parham, ele chega a influenciar de forma clara diversas vidas. Quando você olha para o contexto histórico, nós vamos perceber na história da igreja que também as mulheres se envolveram com esse avivamento. Você vai perceber de forma clara no dia 1º de janeiro de 1901, em um avivamento em Los Angeles, a jovem Agnes Onzen recebeu o batismo com o Espírito Santo na Escola Bíblica Bethel, que era fundada pelo próprio Parham em Topeka, Kansas, nos Estados Unidos. Então você percebe essa evidência da glossolalia, do batismo com o Espírito Santo, sendo propagado então no movimento pentecostal. Então o Parham, ele é o primeiro expoente que surge agora com essa evidência. Olha, as línguas são reais. Isso no início do século XX, tá? Vamos agora, então, para o nosso terceiro subtópico nesse ponto, que trata sobre as raízes do avivamento pentecostal. De acordo com o pastor Elinaldo Renovato, no ano de 1900, no início do século XX, Charles Fox Parham, ele traz, então, essa perspectiva pentecostal, e a partir desse momento ele também começa a trabalhar nessa missão de fé apostólica. A partir daquele momento que se inicia, então, a igreja, a missão de fé apostólica, que é também o primeiro nome da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Atrelado, então, a essa perspectiva que ele traz desse colégio bíblico Bethel, que traz essa perspectiva sobre o ensino das línguas. Ele oferecia ali, naquela época, cerca de alguns seminários, algumas escolas bíblicas, que duravam cerca de 3 meses, ensinando a palavra de Deus. Nesse período histórico, nós vamos perceber também que William Seymour, em 1905, ele que era um afrodescendente, filho de ex-escravos, ele que andava em busca de melhores condições, viajou então para o Texas e lá ele teve um encontro com a palavra de Deus. E nesse encontro com a palavra de Deus, você percebe que ele também é influenciado pelo próprio Charles Fox Parham. Seymour, ele passa a aprender nessa escola bíblica Bethel. É claro que naquele período histórico há diversas dificuldades para o Seymour, mas também nós percebemos que Deus ele começa a trabalhar de forma espiritual e poderosa sobre a vida do Seymour. O Seymour passa a pregar sobre essa visão do batismo com o Espírito Santo. Em 22 de fevereiro de 1906, o William Seymour ele chega a Los Angeles, ele prega sobre essa regeneração, a santificação, a cura, a fé no batismo com o Espírito Santo. E ele começa a trazer essa perspectiva de forma espiritual para edificar vidas. Em Los Angeles, na rua Bonnie Brown, na residência de Ruth e Richards, William Seymour, então, ele passa a pregar essa mensagem pentecostal de forma poderosa sobre Atos capítulo 2. Em 12 de abril de 1906, às 4 horas da madrugada, William Seymour ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Então, ele passa agora a pregar essa mesma mensagem que ele herda, então, do Charles Fox Parham. Ele estabelece um local de culto,
Coloca o nome desse local de culto chamado Missão de Fé Apostólica, que vem do Parma, e ele começa a pregar especialmente sobre a mensagem pentecostal na Rua Azusa. E aí nós vamos perceber que ele traz essa mensagem pentecostal para edificar vidas. O Parra, ele traz essa mensagem e essa mensagem influencia o Seymour. O Seymour, então, compartilha essa mensagem, um grande avivamento se estoura nos Estados Unidos, ao ponto dessa mensagem pentecostal chegar também aos próprios pioneiros suecos, que é o Daniel Berg e o Gunnar Wingre, que nós vamos estudar com profundidade na próxima aula. Avançando, vamos agora para o terceiro ponto da nossa lição, que trata sobre os avivamentos que mudam a história. Leia uma passagem bíblica que se localiza em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. E vai então para o primeiro subtópico, que trata sobre os impactos no mundo. O pastor Elinaldo Renovato finaliza quase essa lição para descrever que há um consenso sobre os estudiosos sobre o impacto que o avivamento traz no mundo. Esse impacto vem sobre a política, sobre a educação, sobre a própria questão da economia, da cultura também. Então, um avivamento espiritual é um mover de Deus que traz um impacto sobre a sociedade. Então, nós percebemos na aula de hoje diversos atos históricos da ação do Espírito Santo. Na aula que vem eu vou estudar com profundidade com você sobre o avivamento pentecostal no Brasil, tá? Então a gente precisa observar que esses avivamentos trazem uma visão de mundo, uma visão de Deus, uma visão de santificação. E nós somos frutos, então, desse avivamento pentecostal. E aí nós podemos levantar em sala de aula. Será que hoje também nós precisamos de um avivamento no nosso tempo para trazer uma nova visão sobre a política, sobre a educação, sobre a sociedade, sobre a economia, sobre o nosso país, sobre a nossa comunidade? O avivamento ele não fica só na igreja, mas ele muda a cultura. Avançando, o último subtópico da aula de hoje trata então sobre a geração depois dos avivamentos. O próprio Elinaldo Renovato, nosso querido pastor, ele traz a perspectiva que Deus levantou lá atrás: John Wesley, Charles Finney, William Seymour, Charles Fox Parham, o próprio Hudson Taylor, homens que foram enviados por Deus, que ouviram a vontade do Senhor e foram impactados pela presença de Deus. E ele também destaca que esses homens buscaram um verdadeiro avivamento. A nossa geração também precisa buscar um verdadeiro avivamento. Um avivamento que vai conduzir pessoas no Brasil para impactar vidas em qualquer lugar do mundo, para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem do Evangelho não é uma mensagem propagada por moda, por disse-me-disse, mas é uma mensagem propagada pela ação do Espírito de Deus. E Deus está à procura de pessoas que se envolvem com a graça de Deus e têm o amor de Deus em seus corações em obedecer essa mensagem pentecostal. Um detalhe da mensagem pentecostal: nós cremos que o batismo com o Espírito Santo ele é capacitador para missões. E eu espero muito que essa aula possa ter ajudado você para a glória de Cristo, em nome de Jesus. Se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho, se inscreve no nosso canal, também segue a gente no nosso Instagram. Segue a gente, me marca nos stories aí, tira uma foto com esse povo bonito que toma aula com você na EBD, eu gosto sempre de repostar. Marca a gente que eu vou ter o prazer de repostar também. Que Deus abençoe você e te abençoe e te honre nesse trabalho extraordinário da Escola Bíblica Dominical que você realiza. Eu quero conhecer também, tá? Ah, não se esquece, eu tô postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre a segunda-feira ao meio-dia, é o dia escolhido da classe dos adultos, tá bom? Se você desejar o meu material com todos esses recursos históricos a mais, você pode ter acesso através da assinatura do Facilite EBD. É uma assinatura trimestral, tem uma proposta onde você pode estar cooperando com a gente e a gente também vai estar dando acesso à nossa plataforma, onde você tem acesso a todo o material para te edificar em nome de Jesus. Se você está afastado de Cristo e precisa ser avivado pelo Senhor, aceite a Jesus como teu Salvador. Muito simples, você pode comentar aí abaixo: eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Se você precisa de oração, nós vamos orar por você também. Estamos orando por vidas. Vidas estão aceitando a Cristo através desse trabalho e é isso que nos motiva, tá? Que Deus possa te abençoar. Estamos aqui justamente para propagar as boas novas da salvação através da Escola Bíblica Dominical, te edificando em Jesus.
Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que você pode tomar como base para o teu crescimento em Jesus. Primeiro texto, Aviva a Tua Obra, do Elinaldo Renovato de Lima, um material extraordinário do nosso pastor, onde você pode ter acesso a esse material na editora CPAD, no site da CPAD. Vai lá, compra o seu, vale muito a pena para você crescer em Jesus. Dica também, o verdadeiro pentecostalismo do Ezequias Soares. Esse material foi tema de uma lição de escola bíblica dominical em tempos passados, mas vale muito a pena você ter esse recurso em mãos para estudar sobre o verdadeiro pentecostalismo. É da editora CPAD, você acha no site. Também do Ezequias Soares, o pentecostalismo brasileiro, um guia histórico sobre o nosso perfil histórico dos avivamentos no Brasil. Na aula que vem eu vou estar dando uma pincelada sobre esse texto também. Quero indicar para você outro texto da editora CPAD, Sociedade Brasileira e o Pentecostalismo Clássico, um material do Eduardo Leandro Alves, um material espetacular da editora CPAD, onde você tem uma visão sociológica do período histórico dos pioneiros aqui no Brasil e também raízes teológicas do pentecostalismo da editora Carisma, do Donald Dalton, material espetacular que vai te ajudar a crescer em Jesus. Eu te aguardo por aqui na lição de número 9, gente, a aula que vem. Hoje nós vamos trabalhar sobre o verdadeiro pentecostalismo no Brasil, ou seja, nós vamos trabalhar sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.